Olá, turminha do sexto ano, que alegria estarmos de volta gravando vídeos para você. Eu sou o Prof. Lucas Pereira e seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo, deixe o seu like aí de antemão e vamos pro vídeo. E feliz segundo bimestre para todos aí, bons estudos para todos nós. Bom, pessoal, nessa primeira semana, então, vamos estudar aí sistemas de numeração e números naturais. Na semana, nós vamos precisar classificar os números de acordo com a função em determinada situação e comparar, ordenar, ler e escrever números naturais, além de localizá-los na reta numérica. Então, na introdução, diz o seguinte: os números estão presentes em várias situações do nosso cotidiano, seja em casa, nos videogames, no supermercado, entre outros. Eles podem possuir algumas funções, como contar, ordenar, medir ou codificar. Vejamos os exemplos aqui embaixo, né? Por exemplo, contar a quantidade de jogos de videogame, ordenar o pódio de um campeonato de vôlei, medir a velocidade de um carro ou até mesmo codificar utilizando senhas. Com o passar do tempo, sentiram necessidade de registrar quantidades cada vez maiores, e esses métodos passou a ser inviável. Juntaram os objetos e criaram símbolos e regras para facilitar a representação das quantidades. Para esse conjunto, símbolos chamados de sistema de numeração. Então, aqui nós vemos um pouquinho da história da matemática também, né? E o sistema de numeração decimal é um dos mais utilizados atualmente, é o indo-arábico. As regras desse sistema foram inventadas pelos índios, mas foram os árabes que, ao invadir a Europa, levaram-no para o século XIII, né? Corrigindo. Daí o nome indo-arábico. As principais características são, no item A, os elementos são agrupados de 10 em 10, ou seja, um sistema de base 10. Item B, utiliza apenas 10 símbolos chamados de algarismos, que são os algarismos de 0 até 9, e possui um símbolo para representar o zero. Item C, é um sistema posicional, isto é, um mesmo algarismo representa quantidades diferentes dependendo da posição em que ele se encontra na formação do número. Então, por exemplo, o 1 pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, depende da posição. No item D, no sistema de numeração decimal, sempre da direita para a esquerda, a posição de cada algarismo indica uma ordem, e cada agrupamento de 3 ordens são formadas uma classe. E aí a gente vai ver no quadro aqui a representação com o exemplo do número 6.789.123. Então, observe, né? A gente vai partir de direita para a esquerda, e aí a gente começa com 3, que é a unidade simples, né? A primeira ordem, e vai aumentando para a esquerda. Então, a primeira ordem é uma unidade simples. Por quê? Porque nós estamos na classe das unidades simples. Então, tem a unidade simples, a dezena simples, a centena simples. Passou essas 3, a gente vai para a segunda classe, que é a classe dos milhares, né? E aí vem a unidade de milhar, dezena de milhar e depois a centena de milhar. E aí depois, né, passou da sexta ordem, uma nova classe surge, que é a classe dos milhões, né? E obviamente, depois da classe dos milhões, vai haver outras. Porém, aqui no nosso exemplo, vai ter a classe dos milhões. E aí também a gente repete assim como lá no milhar, né? Unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Uma decomposição possível é 6 milhões, mais 700 mil, mais 80 mil, mais 9 mil, mais 100, mais 20 e mais 3. Os números naturais, né, o conjunto, é representado por N. Isso aqui é importante a gente lembrar, porque lá na frente a gente vai ver outros conjuntos numéricos, né? E aí é importante saber qual letra representa cada um, para ficar mais fácil o entendimento em algumas questões. Como estes números formaram, criados pela necessidade prática de contar as coisas da natureza, eles são chamados de números naturais. As principais características são: A, todo número natural tem um sucessor. O sucessor de um número natural é obtido adicionando-se 1 a esse número. Então, o número 25, soma-se 1 e acha que o seu sucessor é 26. Item B, a sequência dos números naturais é infinita. Por quê? Porque para cada número que a gente escolher, sempre vai ter um sucessor a ele. Se a gente pegar o número 1 bilhão, para esse grande, vai existir 1 bilhão e 1. Então, para todo número que a gente pensar, vai existir um sucessor para ele, e por isso os números não têm um fim, eles são infinitos. Item C, todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. O antecessor de um número é obtido subtraindo-se um deste número. Então, exemplo, 49 menos 1, então seu antecessor vai ser o 48. No item D, diz que o zero é o menor dos números naturais.
O item é: na sequência dos números naturais, 2 ou mais números seguidos são chamados de números consecutivos. Então, dado um número, se a gente tem ali o sucessor ou o antecessor dele, a gente diz que esses dois números são consecutivos. Item F: os números naturais pares são terminados em... E aí também é importante, eu vou ter que destacar aqui, são terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os números ímpares são terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Como que a gente observa isso? Olhando a primeira ordem aqui, o primeiro algarismo da direita de um número, né? E aí, para fechar nossa aula, a gente vai ver um pouco sobre a reta numérica e os números naturais. Para visualizarmos a sequência dos números naturais, vamos representá-la em uma linha reta que chamamos de reta numérica. Escolhemos um ponto para representar o zero e caminhamos para a direita, a partir do zero, considerando sempre a mesma distância. Então, a mesma distância que a gente vai pegar do 0 até 1, a gente precisa selecionar, por exemplo, de 9 até 10, né? Essa unidade aqui precisa ser a mesma em todos os espaços de um número até o seu sucessor. Dados dois números, o maior número é o que estiver representado à direita do outro na reta numérica, né? Então, como o sucessor do número vai estar sempre à direita, isso significa que o número à direita sempre vai ser maior do que aquele que está à sua esquerda. Então, um exemplo meu aqui, o 10 é maior do que 2, porque olha só, o 10 está aqui bem à direita do 2, certo? Então, por isso ele é maior. E aí foi dado algum exemplo aqui, que o exemplo 4, o 4 é maior do que 3, porque o 4 está à direita do 3. Já o 5 é menor do que 6. Por quê? Porque o 5 está à esquerda do 6. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula, né, da primeira semana do PET aí, do segundo volume de 2021. Como eu disse lá no início, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like para dizer que gostou do vídeo, para que esse vídeo chegue a mais colegas de vocês aí que também estudam pela rede estadual de Minas Gerais. Então, meu agradecimento a você que ficou até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.